de contribuir para o reino, junto com os irmãos, é aquela que eu coloquei no título ali. Você já era plano de Deus. A palavra diz que Deus já nos conhecia antes mesmo do ventre de nossa mãe. Ou seja, então antes de nós sermos criados fisicamente, nós já éramos criados espiritualmente. E nós já éramos feitos dentro de Jesus. Mas como assim dentro de Jesus? Porque se a gente for ali pegar a palavra de Deus e estudar lá no começo, lá em Gênesis, deixa eu só pegar aqui. Lá em Gênesis, vai dizer ali no capítulo 1, vai dizer assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, meus irmãos, ele quer dizer duas palavras. Não lembro agora se é no grego ou no hebraico. Acho que é no grego. Bereshit, que quer dizer em princípio. Não quer dizer no princípio, não quer dizer, não está falando ali de tempo, está falando de um lugar. E esse lugar é Jesus, porque o princípio, em princípio, o princípio é Jesus. Pois ele mesmo disse que ele a Bíblia mesmo diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primogênito de todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas nele, para ele e por ele. Então aqui vem um estudo muito mais complexo, mas eu gostaria muito que os irmãos crescem nisso. Para que a gente, crendo nisso, que a gente foi criado em Jesus, espiritualmente primeiro, já antes mesmo que a gente próprio nos conhecesse, a gente consegue, talvez, mandar uma mensagem para nossa alma mais racional, para que a gente possa tomar posse aqui dessa palavra de hoje. Então, meus irmãos, para quem está chegando agora aí, fomos criados em Jesus. No princípio, não quer dizer um tempo, quer dizer um lugar. Em princípio, em Jesus. Porque Jesus, nós estamos, tudo que está aqui, tudo que tem, foi criado dentro de Jesus. E nós estamos dentro de Jesus ainda. É forte, mas isso tem um estudo ali muito, muito legal sobre isso. E quando somos criados dentro de Jesus, entendemos que Jesus, ele era antes de que tudo acontecesse. Então, se eu já sou criado antes de Jesus, se Deus já me conhecia antes mesmo do ventre da minha mãe, nós já éramos planos de Deus. Como eu escrevi aqui nos comentários. Você já era um plano de Deus. Você já estava pronto no coração de Deus para vir a este mundo, nesse período, nessa época e nesse tempo. Para cumprir, para que a gente possa, cumprir cada um o seu propósito de vida terrena, para a glória de Deus. E se hoje eu não estou cumprindo o meu propósito de vida, aquele propósito que Deus tem para mim, se hoje você não está cumprindo esse propósito, não quer dizer que Deus tinha programado, não quer dizer que o plano de Deus para a sua vida, ele era um plano ruim. Porque afinal de contas, a palavra de Deus, ela diz que Deus fala assim, bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Então, se hoje a fase da minha vida, a fase da sua vida, ela está uma fase complicada, não é porque Deus programou essa fase complicada. O plano de Deus para a sua vida não era que você viesse para cá
para sofrer e passar trabalho e ser um crente ou um cristão medíocre. O plano de Deus é que você viesse aqui para viver nessa terra, para comer o melhor dessa terra. Mas então por que eu não estou vivendo isso hoje? O que está acontecendo com a minha vida? Que esse plano de paz aí que tu está falando que Deus tem para a minha vida não está acontecendo. Eu sinto agora nesse momento de falar que existem 2 motivos pelos quais esse plano não está acontecendo ou está atrasado de repente na sua vida ou na minha vida. Primeiro, porque a gente, por sermos falhos e pecadores em nossa origem adâmica, desde lá da desobediência de Adão, nós desobedecemos a Deus. Nós não andamos conforme Deus quer que a gente ande. E por isso, às vezes, o plano de paz que Deus tem para a nossa vida não pode se concluir. Porque uma das coisas é essa, a nossa desobediência para com Deus. E a outra são os planos que o inimigo tem contra a nossa vida de nos tirar do nosso foco, assim como eu pregava aqui ontem na madrugada. Como eu pregava não, né? Como Deus pregava. Como o Espírito Santo apenas me usava para dizer isso para nós. Então, Deus já tinha um plano para nós, e o plano dele era de paz para nós. O plano dele é de paz para nós, e não é de mal. Pois a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem a gente tem noção daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Deus já sabia, porque Deus já tinha aquele plano para nós. Quer ver? Mateus capítulo 4. Quem tiver com a sua Bíblia, se quiser procurar ali, eu dou uma esperada aqui. Aqui na Bíblia nós vamos ver alguns exemplos aqui disso. Onde Jesus, ele escolheu aqui algumas pessoas para andarem com ele. E assim Jesus nos escolheu também. E talvez você está aí hoje pensando que a sua vida não tem sentido. Pensando, por que eu vim para esse mundo? Talvez você esteja pensando, por que eu nasci? Talvez você esteja pensando pior, será que Deus me ama? Mas hoje Deus, ele quer falar ao seu coração que ele te ama. E a principal prova do amor que ele demonstrou pela sua vida foi que ele enviou o seu único filho para que padecesse naquela cruz, mas para que ressuscitasse ao 3º dia, para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de desfrutarmos do reino de Deus aqui na terra. Antes, primeiramente, ser salvos, né? Que é o nosso principal objetivo, mas depois disso, desfrutarmos do plano de paz que Deus tem para nós aqui na terra. Então a sua vida, ela não existe por engano. A sua vida, ela existe porque Deus já tinha um plano para a sua vida antes mesmo de você vir ao mundo. Só que às vezes, a gente não entende, ou a gente não crê, ou como eu falei antes, a gente desobedece a Deus e a gente fica meio que afastado de Deus. Ou a gente dá muita brecha, o inimigo entra naquela brecha ali e consegue minar nossa mente. E a gente chega nesse nível de pensar, será que Deus não me ama? Mas hoje Deus vem aqui com a palavra dele para dizer, sim, eu te amo, Deus fala para nós hoje. Pois eu enviei Jesus por causa da tua vida, por causa da tua alma. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, antes mesmo que você percebesse, que eu percebesse, Jesus já estava nos olhando, assim como ele estava olhando aqui para Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Enquanto eles estavam ali preocupados em arrumar as redes ali para lançar ao mar e com a pescaria, e trabalhar, em tocar sua empresa, Jesus já estava ali olhando para eles assim, ó, só esperando o momento certo de chamar eles. Então Jesus chamou eles, porque Jesus, assim como ele viu os dois, ele está te vendo hoje. Ele está vendo tudo aquilo que você está passando, tanto seja de coisas boas, quanto de coisas ruins. Por que eu falo de coisas boas? Porque às vezes a gente ouve essa palavra, Deus tá vendo a tua aflição, Deus está vendo aquilo que você está passando, Deus, ele vai entrar com providência na sua vida. Mas às vezes Deus está olhando, sabe o quê? Às vezes Jesus está olhando, sabe o quê? Todas as bênçãos que você está desfrutando aqui na terra. Porque ele pode estar olhando de como você está lidando com a bênção, de como eu estou lidando com a bênção que Deus me deu, para ver se ele pode me dar mais, para ver se eu vou glorificar o nome dele naquela bênção que eu estou desfrutando hoje, que foi fruto daquilo que um dia Jesus programou para a minha vida. Então Jesus está olhando para nós de todos os sentidos, assim como ele estava olhando para Pedro, que era Simão na época, e para André. Ele está olhando, aquele meu filho lá, ele está passando por problemas, tá tudo bem, eu vou ajudar ele e tal, porque Deus é rico em misericórdia, ele ajuda a gente. Só que ele também está olhando aquele que está ganhando bênção, para ver como é que aquele cara lá, para ver como é que aquela mulher lá, eles estão lidando com as bênçãos que Deus derramou sobre a vida deles. Então, antes mesmo que a gente possa imaginar, Deus já nos criou em Jesus. E Jesus está nos olhando, estava nos olhando antes mesmo de a gente querer saber dele na nossa vida. Assim como ele olhava para Pedro, para Simão e para André aqui. Para Simão, Pedro e para André. Amém, meus irmãos? Versículo 19 diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, depois que Jesus está nos olhando, ele nos chama, ele diz: Vinde após mim. A primeira coisa que está escrito aqui é essa: Vinde após mim, vírgula. Está aqui na Bíblia Sagrada. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, se eu quero participar das coisas do reino aqui, se eu quero participar dos planos que Deus já tinha para mim antes mesmo de eu ser criado em Jesus, primeiro eu tenho que ir a Jesus. Porque como a gente pode ver aqui, Simão e André estavam ali trabalhando, Jesus já foi até eles. Então Jesus já vem até nós, Jesus já está nos olhando, ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus já está na nossa porta, mesmo a gente não querendo às vezes que ele esteja na nossa porta, ele está na nossa porta. Jesus já estava aqui, Jesus foi ao encontro de Simão e de André. Só que chega um momento que a gente tem que dar o nosso passo. Jesus não pode fazer tudo por a gente. Nós temos que ir após ele, como ele falou: Vinde após mim, vírgula. E quando eu entendo que eu tenho que ir após Jesus, que eu tenho que aceitar Jesus, que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, todos os meus sonhos, meus planos, meus projetos, meus defeitos, minhas enfermidades, todas as dificuldades e todas as minhas habilidades, todos os talentos que Deus me deu,
entrego tudo para Jesus, quando eu faço isso, ele diz: vos farei pescadores de homens. Aleluias, glórias a Deus, porque tudo que Deus nos dá, tudo aquele talento que Deus nos dá, toda aquela habilidade que Deus te deu, tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, só tem um único objetivo: glorificar o nome dEle. E qual é a melhor forma de glorificar o nome de Deus em nossa vida? É sendo usado para ganhar almas para o reino de Deus. Eita glória! Então Jesus falou: vinde após mim, vírgula, pois eu vos farei pescadores de homens. Então, meu irmão, minha irmã, não existe aquela história de eu ser um crente meia boca, de eu ser aquele crente que só eu sei que eu sou crente, de eu ser aquele crente que, eu sou crente, vou na igreja ali, mas se as pessoas não ficarem sabendo, melhor, porque eu tenho vergonha, né, de ser crente. Mas Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, hoje Deus vem falar aqui ao nosso coração que nós temos a obrigação de contribuir para o reino de Deus, sendo usados por Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Pois o plano de Deus na Bíblia inteira foi ganhar almas. Através de Adão, Adão desobedeceu, começou ali o erro. Aí depois Deus usa Noé, Deus usa Moisés, e aí vai indo. Depois vem Jesus. E agora, os responsáveis por isso somos nós, meus irmãos. Somos nós. Pois Jesus disse quando ele ascendeu aos céus: eu vos dou autoridade, eu vos dou aquilo que o Pai me deu, eu vos deixo o Espírito Santo, eu vou ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Amém, meus irmãos? Então, vinde após mim, pois eu vos farei pescadores de homens. Isso é o que Deus quer que a gente faça. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Porque nós não temos que pensar na vida terrena. Nós temos que pensar que isso aqui é só uma passagem, e muito breve ainda por cima. Nós temos que pensar na eternidade. Como eu vou passar a eternidade? No céu ou no inferno? E quando eu chegar no céu, será que Jesus vai se agradar de mim? Vai olhar assim para mim? Ou ele vai fazer assim? Qual emoji que ele vai fazer para mim? Assim ou assim? Será que Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo? Será que o Senhor vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, multiplicaste os talentos que eu te dei para o meu reino? É forte, né, meus irmãos? Mas é Deus que está falando aqui. Continuando, versículo 20. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Meus irmãos, não tem como, é quase impossível a gente, quando conhece Jesus, quando conhece a palavra de Deus, não seguir Jesus, assim como eles fizeram. Eu sei que existem pessoas que não seguem, mas a palavra já ficou plantada no coração delas. Pode ser que no primeiro momento elas não façam isso, não façam como fizeram aqui Simão e André. Mas a própria Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se a palavra foi lançada no coração de alguém, aquele trabalho que você teve, que eu tive, de lançar a palavra no coração de alguém, aquelas pessoas que entraram aqui na live várias madrugadas e saíram porque não gostaram da palavra de Deus que estava sendo pregada ali, não gostaram, mas a palavra ficou no coração delas. A semente foi plantada. Então, uma hora, aquela palavra vai brotar no coração delas. E a gente fez a nossa parte. Isso aconteceu comigo, a palavra de Deus foi plantada no meu coração e eu rejeitei no começo.
Mas depois, aquela semente que foi plantada no meu coração, através da minha esposa, depois de um tempo ela brotou dentro de mim. E hoje estou aqui, tentando contribuir de alguma forma para o reino, para que eu seja, assim como Simão e André, vos farei pescadores de homens. Pois várias pessoas já aceitaram entregar a vida para Jesus aqui nessas lives da madrugada. E eu tenho certeza que vocês que aqui estão comigo também, eu sei que tem irmãos que estão todos os dias comigo aqui, também fazem a sua parte. Mas também tem gente que não está fazendo. É por isso que Deus trouxe aqui essa palavra hoje. Mas Deus não está fazendo isso porque Ele quer envergonhar você. Ele está fazendo isso porque Ele está te amando. Pois se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agradando o coração de Deus. E isso é bom para mim, porque quando eu chegar lá o meu galardão vai ser maior. E nós temos que nos preocupar com a eternidade, não com aqui. Amém, meus irmãos? Continuando, 21. E adiantando-se dali, viu outros... Não, perdão, não é 21. Aqui, ó, 23. Aí depois, no 21 e 22, Jesus chamou mais discípulos ali, tá? Aí no 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Lembra do evangelho do reino que eu falo sempre aqui? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, meus irmãos, a gente fica maravilhado com os milagres que Jesus faz. Quando a gente segue Jesus, quando a gente faz como Simão e André, que Jesus falou, vinde após mim, eles foram. Largaram tudo, largaram as redes, largaram o barco, largaram o pai deles que estava ali. Largaram tudo para seguir Jesus. E quando a gente começa a ver o evangelho do reino, como eu falei aqui, quando a gente prega o evangelho do reino, o poder do Espírito Santo, o que Jesus faz através do evangelho do reino na vida das pessoas, a gente fica maravilhado de como que Deus age na vida das pessoas, quantas pessoas são curadas, são salvas, são libertas, quantas pessoas mudam de vida quando aceitam aquele plano de Deus que Deus já tinha para a vida delas. Só que a gente tem que dar às vezes um empurrãozinho para essas pessoas, assim como deram para nós um dia. A Bíblia fala que como vão crer se não há quem pregue? Então como as pessoas vão crer se não há quem pregue para elas? Lembra de Filipe quando foi quando aquele esqueci o nome, o etíope estava ali tentando ler a palavra. Então Deus colocou Filipe ali para revelar aquilo que estava escrito ali para ele. E ele já creu na palavra e já se batizou também. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Pois a gente sabe das maravilhas que Deus faz na vida das pessoas. A gente sabe dos milagres, das libertações, da transformação de vida que Deus faz na vida das pessoas. As pessoas, às vezes, elas não conseguem entender o plano que Deus já tinha para elas. Pois, que nem eu falei, o plano que Deus tem para nós é o plano de paz e não de mal. Então a gente fica maravilhado com as maravilhas que Jesus faz na nossa vida e na vida daquele a qual a gente falou de Jesus para ele. E no versículo 24 e 25 diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão na Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Só que, infelizmente, meus irmãos, a gente tem um grande defeito, que é querer, às vezes, somente a bênção e não querer o dono da bênção.
Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Um apenas voltou para agradecer ele. Um apenas voltou. Os outros 9 não. Porque os outros 9 pegaram a bênção, pegaram a cura, ó, e deram no pé. Mas aquele um voltou para agradecer a Jesus. E assim, existem muitas pessoas que não estão vivendo o plano que Deus tem para elas, porque elas pegaram a bênção e viraram as costas para Deus. Porque elas pegaram a bênção, talvez foi só uma migalhazinha que elas ganharam, e não pensaram no tamanho que é o reino de Deus, o tamanho que é o evangelho do reino que nós podemos desfrutar, e foram embora com aquela migalhazinha e deixaram de desfrutar do resto todo, que é o plano que Deus já tinha para a vida de cada um. Deixa eu só tirar aqui a música por causa dos direitos autorais aqui do YouTube, tá? Então, meus irmãos, a palavra de Deus para o nosso coração hoje é essa. Você já era plano de Deus. Deus já te viu antes mesmo que você mesmo existisse. Jesus já estava te olhando enquanto você fazia coisas para a sua própria vida. Mas quando Jesus te chamou, assim como ele chamou Simão e André, Jesus mudou a tua vida, Jesus mudou a minha vida. E tem pessoas que Jesus mudou tanto a vida que até o nome foi trocado. Simão virou Pedro. Jacó virou Israel. E assim por diante, meus irmãos. Eu hoje não sou mais o mesmo de anos atrás. Você hoje não é mais a mesma pessoa antes de Jesus. Porque Jesus estava ali esperando você terminar o que você estava fazendo para dizer: vinde após mim. E quando você foi, após aquela vírgula ali, ele disse: eu vos farei pescadores de homens. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus por essa palavra. Com certeza o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sinto a presença dele. Eu sinto que Deus, essa palavra aí penetrou no coração de alguém. No meu ela penetrou. E eu tenho certeza que ela vai impactar muito mais pessoas ainda, que ainda irão assistir esse vídeo gravado no Instagram e no YouTube. Por isso compartilhe essa palavra, meus irmãos. Amém? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Quem é que me ajudou a pregar aqui hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, falou o irmão ali. E que faça morada também no coração da minha família. Amém, irmão? Com certeza. A palavra, quando entra no coração, faz morada, e faça morada no coração da minha família. Agora entendi. Nosso irmão ali do Acari, Rio Grande do Norte, está presente, Daniel. Amém, irmão? Deus abençoe. Vê os irmãos servindo a Deus. Usa-me, Senhor, a irmã colocou ali. Aleluias. Vamos ver o que mais aqui. Amém, obrigado a Jesus. Depois mais para cima tem mais lá. Que Deus, a irmã Juliana botou, que Deus venha falar no meu coração. Deus falou, Juliana, no teu coração? No meu ele falou. Sabe o que eu digo no meu ele falou? Porque às vezes a gente mesmo, meus irmãos, que está aqui falando aqui da palavra, a gente precisa ser relembrado, né? Por isso que o Espírito Santo existe. Por isso que a palavra de Deus existe. Por isso que a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. Porque eu preciso da palavra de Deus todos os dias. Eu preciso de uma injeção de fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pode ser coisas que eu já sei, mas que eu esqueci, que Deus está querendo me lembrar. Amém, meus irmãos?
Então, encerramos aqui essa palavra de Deus hoje com uma oração. Vamos orar uns pelos outros aqui, agradecer a Deus por tudo que Ele falou no nosso coração hoje, que foi tremendo. Quem está chegando agora, vai ficar salvo aqui essa live no feed do Instagram, e eu vou colocar no YouTube lá pelas 6h30 mais ou menos. Amém? Voltem na live, assistam ali essa palavra, onde Deus falou bastante ao nosso coração hoje.